Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que já nos acompanha, ou você que está chegando agora, é muito bem-vindo também. Hoje nós estaremos estudando, irmãos, a lição de número 3 da nossa revista, que tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja de Cristo e o Império do Mal, para ficar mais fácil, da gente estar localizando as lições. Esta revista que nós estamos estudando, ela é comentada pelo pastor Douglas Batista, terceiro trimestre de 2023, amém? Temos então aqui como tema para a nossa lição de hoje o perigo do ensino progressista. Vamos tratar sobre este tema, sobre esta doutrina, sobre como nós aprendemos sobre ela e como nós podemos, como Igreja de Cristo, evitar, como nós podemos não aderir a este ensino aqui progressista. Esta lição, irmãos, é para o dia 16 de julho de 2023. Temos como texto áureo, o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 1, o seguinte texto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática, ela vem nos dizendo: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Nós vamos ver que até a salvação, para esse tipo de crença, para esse tipo de ensinamento aqui, ela não se dá através da aceitação de Jesus Cristo como único Salvador. Nós estaremos estudando no contexto da nossa lição. Aqui ainda sobre a verdade prática, eu gosto muito de um texto que a revista trouxe aqui também, lá em Tiago, capítulo 1, no verso 22, que vai dizer que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor para que ninguém nos engane, mas que temos que ser o quê? Praticantes da palavra do Senhor. Nesse contexto aqui de progressista, é o que nós estudamos na lição anterior, ou seja, o pecado ele passa a ser relativizado, ou seja, não é uma verdade absoluta. Estaremos estudando no decorrer da nossa lição de hoje. Temos como leitura bíblica em classe 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 9. Eu não estarei fazendo a leitura agora, porém, no decorrer da aula, nós vamos voltar aqui, voltaremos aqui para ler vários versículos bíblicos aqui desta leitura nossa em classe. Temos como objetivos para a nossa lição de hoje 3 objetivos. O primeiro, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. O segundo, explicar as principais teorias progressistas. E o terceiro, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Como motivação para a nossa lição de hoje, nós estamos diante de pessoas orgulhosas, o autor da revista coloca aqui, tomadas por desejo doentio por discussões a respeito de palavras, fazendo falsas acusações a respeito da piedade como uma mera fonte de lucro. Trata-se, pois, de uma mente pervertida, privada da verdade. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao verso de número 5. O que nós podemos tirar aqui, ainda dessa parte motivacional aqui? Que nós temos que estar sempre reafirmando a autoridade da palavra do Senhor como nosso manual de fé e de conduta, de prática e de fé, e conhecer e ensinar as doutrinas que esta palavra do Senhor ela contém. Por quê? Porque cada vez mais esse sistema de coisas tenta afastar as pessoas da verdadeira crença, que nós vamos falar um pouquinho no decorrer da lição sobre, novamente, esse termo, essa palavra vai voltar, ortodoxia cristã. Temos então aqui, irmãos, como introdução para a nossa lição de hoje, nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade bíblica. Seus ensinos resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Então, nós, como igreja, o autor da revista pontua aqui, como igreja, nós devemos resistir a esses efeitos maléficos.
Primeira referência bíblica, carta, né, de Judas, capítulo de número 1, no verso de número 3. Já vai nos trazer aqui o que nós podemos extrair desta passagem. Diz assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Olha, batalhar pela fé. Estamos já vivendo esses dias. Lembra da lição anterior? Não querem mais apenas que nós paramos de falar de Jesus Cristo como Salvador, né? Agora vai além, né? Além de não falar, ainda somos perseguidos, somos caluniados, né? Somos ofendidos, muitas vezes presos, né? Por estar falando do amor de Jesus Cristo. Esta lição de hoje, ela tem 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos, né? Para a gente poder estar estudando. E também, né? Muitas referências bíblicas, mas muitas delas pautadas aqui na nossa leitura bíblica em classe, que nós voltaremos para estar lendo. A palavra-chave desta lição é progressismo. E o que significa esse progressismo no contexto evangélico aqui progressista é o quê? É as pessoas que evitam a verdade absoluta, né? Elas estão em desacordo com o quê? Com o que nós cremos, com o que nós professamos e com o que nós ensinamos. Existe sim uma verdade absoluta. Jesus vai dizer: eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Então, nós cremos, ensinamos e professamos desta maneira. O primeiro tópico, ele já traz como tema para a gente estudar a descaracterização do cristianismo. Este tópico, ele tem os seus 3 subtópicos que nós estaremos tratando agora. O primeiro subtópico vai falar a deterioração moral. O que vem a ser isso? Lá naquela expressão de Paulo, quando ele diz nos últimos dias, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 ao 4, que eu estarei lendo aqui, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, neste contexto que nós estamos vendo aqui, podemos ainda trazer que o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. A Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 de Pedro, capítulo 1, no verso de número 15. Para fechar esse primeiro subtópico, podemos trazer ainda que esse enfraquecimento da doutrina bíblica e esse relativismo que o sistema está trazendo diante dos nossos olhos, o que acontece? Não aceita a moral absoluta. E não aceitando a moral absoluta, o que acontece? A humanidade, né, está sobre uma má conduta, né? Ou seja, o pecado foi relativizado. Não, invertem. Eu gosto muito do texto também lá de Isaías capítulo 5, no verso de número 20, né? Está havendo o quê? Uma inversão, né, de valores. Caminhando aqui para o segundo subtópico, a erosão da ortodoxia. Estudamos na lição passada que esse termo ortodoxia, ele é a junção de 2 palavras, né? Ortos e doxa, que significa, né, crença correta. Então aqui é o que? É a erosão, ou seja, a corrupção, né? O que? A deteriorização da ortodoxia, da crença correta. Qual crença correta? Na palavra do Senhor. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica, ou seja, a crença correta na palavra do Senhor. O fundamento da fé cristã, ele é questionado. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, como lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 4, que faz parte da nossa leitura bíblica em casa. Então, a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas.
né? Eu costumo trazer sempre aos irmãos que Deus ele fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo do plano. Que plano? O plano da salvação, o plano da transformação da velha criatura, do velho homem, para a nova criatura agora em Cristo Jesus. Para finalizar ainda, o autor da revista apontou aqui para a gente, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo. Essa é uma verdade que nós temos que defender. Acabamos de ler, a carta de Judas, capítulo 1, no verso de número 3, onde nós devemos batalhar, devemos lutar pela fé cristã. E aqui o autor ele pontua que nós não podemos negociar, não tem negócio entre a verdade, que é a Bíblia, para a nossa vida como um manual de fé, de prática e de conduta. O terceiro subtópico vai trazer sobre a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia que nós acabamos de tratar, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Ou seja, nós vamos ver aqui que os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Esses dias eu estava meditando numa frase que vem dizendo que as aparências elas nos iludem, mas o verdadeiro caráter íntegro, esse sim, é responsável por verdadeiros relacionamentos. E é o que nós estamos aprendendo aqui, as pessoas são seduzidas, são enganadas. Por quê? Por meio da facilidade, por meio do relativismo. Isso não tem problema, aquilo não tem problema. Então, por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo, eles são tolerados. Quais pecados morais? A revista trouxe aqui pra gente: prostituição, adultério, ideologia de gênero, a liberação de drogas, toda essa parte de pecado que continua sendo pecado, é relativo, depende do ponto de vista. É isso que esses ensinos progressistas eles tentam trazer. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar conhecimento da verdade, conforme Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 7, que nós estaremos lendo agora também. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a sua mente está o quê? Travada, a sua mente já está o quê? Está obcecada nessas concupiscências todas aqui. E ainda a revista traz um relato aqui sobre o quê? Os falsos cristãos, que vêm surgindo. E se existem esses falsos cristãos, é porque a gente entende que existe o quê? Falsos mestres. E a gente costuma dizer que falso mestre é o quê? Falso profeta é castigo para falso crente, que está deixando a genuína palavra do Senhor para se apegar a outras doutrinas. E Paulo vem nos ensinar. A aula passada nós estudamos isso também, que se for pregado outro evangelho, até mesmo por um anjo, lá em Gálatas 1:8, que ele seja o quê? Anátema, que seja maldito. Então, como sinopse deste tópico de número 1, podemos trazer que a deterioração moral e a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Cada vez mais vivemos e vivenciamos esse tipo de situação aqui. Caminhando para o tópico de número 2, ele tem como tema as teorias progressistas. Vamos ver agora o que são essas teorias. Também aqui nós estudaremos 3 subtópicos. O primeiro vai falar sobre a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas, e não o Criador, não Deus. Então este estudo, ele determina, ele conceitua o quê? Que o homem é o centro das coisas. Vamos continuar entendendo. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. 2 Timóteo, capítulo 4, no verso de número 3,
nós encontraremos embasamento para isso aqui. Então, propaga-se o evangelho que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e também da fé bíblica, como nós havíamos citado anteriormente. A salvação ocorre por meio de uma reforma social, é o que o progressismo ele vem pregando, mas nós sabemos que não é desta maneira. A salvação, o homem por si só, ele não pode ser salvo, ele não consegue ser salvo, né? É só por meio da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o termo progressista refere-se às teorias que distanciam o homem do cristianismo bíblico, em especial da deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Nós estudamos também já sobre essa deturpação. O que significa essa palavra? Significa corromper-se, significa adulterar, significa modificar, né? Então, ainda como referência bíblica, Filipenses capítulo 3, do verso 18 ao verso de número 19. O segundo subtópico traz para nós aqui, o teísmo aberto. O que vem a ser esse teísmo aberto? Nessa teologia, né, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Ou seja, não há a crença em Deus como um ser supremo com seus atributos. Quais atributos? Onipotência, onipresença e onisciência. Dessa maneira, eles rejeitam o conceito da presciência, em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. E aí, podemos ainda trazer aqui que eles não, apesar de não reconhecerem publicamente, eles postulam o quê? Que a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Nesse conceito aqui, se Deus ele é limitado, assim como o ser humano ele é limitado, então não faz sentido o quê? Não faz sentido nós adorarmos a Deus, não faz sentido nós pedirmos, nós orarmos, nós expormos o nosso problema, porque ele tem a mesma limitação. Lembra lá atrás, nós estudamos? Eles consideram o homem como centro, né? O antropocentrismo. Caminhando para o subtópico de número 3, ainda continuaremos tratando sobre a teologia da demitologização. O que vem ser essa teoria? Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca, passam a ser vistos como mitológicos. Ou seja, irmãos, aqui é a Bíblia versus os mitos, né? Essa crença aqui, ela crê o seguinte, que parte da Bíblia é verdadeira e parte são mitos, e deveriam ser o quê? Separados, como nós acreditamos no quê? Que a Bíblia ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não podendo, nós vamos falar um pouco mais para frente, ser acrescido ou retirado nada da palavra do Senhor. Ainda, essa doutrina também, eles não creem na concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia também. Então, podemos extrair ainda como ensinamento aqui, que oposição a esses disparates, nós ratificamos que a Bíblia é a verdadeira, é a verdade plena de Deus atestada pelo Espírito Santo do Senhor, né? 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 21. Nós cremos, nós professamos a nossa declaração de fé, né? Um livro que nós temos como nosso cremos, né? Como nosso credo, nós professamos, nós ensinamos, né? Nós cremos que o quê? Que a Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia, ela é plena em Deus, ela é soberana, ela é inefável, como nós vamos tratar mais para frente, infalível, inerrante, é a palavra do Senhor, é a boca de Deus para a nossa vida, como nosso manual, volta a dizer, de fé e de conduta, né? Como sinopse deste tópico de número 2, as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal, né? Nesse conceito aqui, teísmo aberto e teologia liberal se equivalem, né? Se estão aqui juntas, né? Do tipo, será que a Bíblia ela é mesmo a boca de Deus falando? Começa-se o quê? Criar dúvidas sobre a palavra do Senhor.
né? É uma questão aqui, irmãos, volto a dizer, de fé. Ou nós cremos na palavra do Senhor, ou nós não cremos. Não tem como crer em uma parte e não crer na outra parte. Querer atualizar a Bíblia, né? Querer mudar, querer acrescer, querer tirar. Não, ou nós cremos, nós professamos e nós ensinamos, nós defendemos a nossa fé, ou não. A Bíblia vai dizer que o morno Deus vomitará de sua boca. Então, nesse contexto aqui, né, temos a palavra do Senhor como verdade absoluta. O tópico de número 3, ele vai trazer como tema, refutando o ensino progressista. Aqui nós vamos ver alguns pontos, né, nos subtópicos aqui, que como nós podemos refutar, como nós podemos o quê? Deixar esse ensinamento aí de lado, porque não vai edificar a nossa vida. O primeiro subtópico, reafirmando a autoridade bíblica. Aqui nós temos que validar o princípio de sola escritura, ou seja, foi instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como única regra infalível e autoridade final de fé e de prática. Aqui é bem colocado que a Bíblia é inspirada, totalmente inspirada, ela é inerrante, infalível, inefável. 2 Timóteo capítulo 3, no verso de número 16, nós podemos encontrar, né, essa referência bíblica aqui para contextualizar a nossa lição. Ainda, desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas sem acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Referência bíblica, Apocalipse capítulo de número 22, verso 18 e verso de número 19. Ainda no segundo subtópico, mas uma maneira de nós refutarmos, né, esses ensinos progressistas. Qual? Ensinando as doutrinas bíblicas. O que é doutrina? É ensino. Então, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e verso de número 20. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. Formação, né? Nós temos, né, na Assembleia de Deus, o que? O discipulado, que é onde os recém-convertidos, eles aprendem ali sobre as Escrituras, em 13 lições bíblicas sobre as Escrituras, o livro, né, a inspiração da palavra do Senhor, vários conceitos ali que nós passamos no decorrer das lições. E aí, a partir desta formação, né, o poder do Evangelho, ele é transformação para a nossa vida. E nesse contexto ainda, podemos trazer aqui que há uma necessidade da igreja, né, de estar o que? Ensinando, e Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 7, que se é de ensinar, que haja dedicação, né, que haja o que? Empenho para se fazer isso. Então, essa transformação, né, como resultado, a transformação da velha criatura no novo homem, formação do caráter cristão, e isso vai resultar no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Ainda podemos dizer aqui que é responsabilidade da igreja o que? A evangelização. Eu costumo dizer que a Bíblia é para quem está dentro. Para quem está fora, Jesus te ama. Ele pode transformar a sua vida, pode mudar o seu quadro, a sua situação. Jesus mesmo diz na sua palavra, né? Basta que creia, né? Somente creia. E aí ele vai fazendo a transformação na nossa vida, no nosso... Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Há uma transformação. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi o milagre da transformação de água em vinho. Vamos trazer para a aplicação da lição de hoje. Ele continua transformando ainda o que era velho, o que era falido, em algo que válido, né? Em algo que onde todo mundo falava que não dava, Jesus entra e fala, não, para mim é uma vida, é uma alma preciosa. O segundo subtópico, enfatizando a santificação, já vimos, reafirmando a autoridade bíblica, a
eficácia da palavra do Senhor, a inerrância dela, a crença que nós temos na Bíblia. Falamos também aqui sobre ensinar, né, as doutrinas bíblicas, o que tem na Bíblia. Tiago, né, capítulo 1, verso 22, vamos voltar a citar ele, que nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor, né, não apenas ouvintes, para que ninguém nos engane. Agora nós vamos enfatizar a santificação. A santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus, conforme Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Ainda podemos dizer que é a continuação da obra iniciada na regeneração, Efésios capítulo 1, verso 13, quando o salvo recebe novidade de vida, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, e se estende até o dia da glorificação do crente. Então são algumas etapas que acabei de ler aqui, que a santificação ela vem trazendo para a nossa vida. Ainda podemos aplicar aqui, que tudo, né, em tudo nós temos que dar ênfase à obediência à palavra do Senhor. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir resistir às concupiscências da carne e ter uma vida de retidão, de moral e de ética. Nesse contexto aqui ainda, podemos trazer, né, que a palavra do Senhor ela vai dizer: acheguemos-nos, pois, a Deus. Aí sim, vamos resistir o diabo e ele fugirá de vós. É pelo nos achegar a Deus. E esses ensinamentos progressistas, eles fazem o quê? Fazem com que o ser humano se afaste, né, da verdade absoluta, se afaste de Deus. A sinopse do tópico de número 3 vem trazendo: refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Como conclusão, irmãos, para a nossa lição de hoje, podemos trazer que a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso de número 5. Né? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. São temas aqui fortes, são temas polêmicos, porém nós estamos tratando à luz da palavra do Senhor. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema: quando a criatura vale mais do que o Criador. Né? Hoje nós já demos um ganchinho aqui falando sobre o antropocentrismo. Lá na lição de número 4, nós estaremos estudando este contexto aqui, esta inversão aqui, né, de valores. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa e o seu ministério, em nome de Jesus.